Sejam bem-vindos ao Quarto Coísmo, bem-vindos ao Eixo Temático 3, Intelectuais e Projetos Educacionais. Né? Eu sou a professora Jussiene Andrade, da UFRN Séries. Né? Então, acho que um primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que, em virtude dessa pandemia, né, do Covid-19, o formato do evento muda e a tradicional apresentação dos trabalhos, ela ganha um outro ritmo, né? Então, o que eu observei aqui há quatro semanas, os resumos eles estão no blog, não é, do evento, para que a quem desejasse comentar, colocar algumas questões, na ideia de possibilitar o debate, né, na modalidade assíncrona. Então, hoje, dia 27, a gente inicia os debates no intuito de compartilhar essas experiências, né, dos trabalhos das pesquisas sobre história da educação. E daí, antes de começar, eu gostaria de colocar algumas poucas palavras. Né? Depois que eu li todos os resumos, eu fiquei pensando no historiador da educação. E aí, as minhas primeiras palavras, apropriando-me do tema do evento, né, o que faz o historiador da educação quando faz história. Então, eu diria que ele busca historicizar, desnaturalizar o dado, né, que ele busca fazer emergir experiências de educação, trazendo à tona uma multiplicidade de objetos de pesquisas e reflexões que ecoem temas, problemas e fontes diversificadas. Eu diria ainda, baseada nos resumos do eixo temático 3, que o historiador da educação faz emergir as sensibilidades de outrora, quando busca refletir sobre a memória e brincadeiras, sobre as trajetórias de vidas históricas e intelectuais, homens e mulheres que viveram suas vidas para pensar sobre projetos de educação, no intuito de melhorar a sociedade e de contribuir para um mundo mais igualitário. Ou por que não pensar em uma educação unilateral? Então, no percurso do historiador, historiadora da educação, sujeitos têm suas trajetórias mapeadas pela contribuição histórica no planejamento dos espaços escolares, em uma educação voltada para o trabalho ou industrial, para pensar o feminino, o trabalho tecnológico e os usos das pedagogias de ensino, o ensino com a história local, aproximando o aluno de seu objeto. A escola como laboratório, espaços de debates, assim como fotografias, relatórios de viagens pedagógicas, revistas, jornais, podem ser constituídos enquanto documentos para uma experiência educativa. Então, fazer história é pensar, articular narrativas, atribuir sentidos sobre a experiência de viver no mundo, sobre as sensibilidades das concepções de educação, pensar sobre o cotidiano, sobre as pessoas, sobre seus entendimentos de mundo. Então, só para finalizar, como afirmou o alemão e filósofo Walter Benjamin em seu texto sobre o conceito de história, na tese número 6, ele diz o seguinte: articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi, significa apropriar-se de uma reminiscência. E desse fragmento de memória, tal como um operário que trabalha com madeira, o historiador da educação rearranja, introduz ou retira aparas, incorrendo em um trabalho de arte que se traduz nas narrativas fabricadas pelo historiador. Não a verdade, mas em uma interpretação dos ocorridos. Então, eu desejo bom trabalho para todos, né, que o debate seja frutífero, né, e que coloquemos as questões dos nossos trabalhos e dos trabalhos dos colegas. Obrigado, professora, pelas suas palavras que vão norteando as nossas discussões e também enlaçando com o tema geral do evento. Né? Muito bom. Bem, então, nesse momento, gente, a ideia é que nós possamos literalmente discutirmos as nossas temáticas, né? Não vai haver a apresentação clássica, mas nós nos apropriamos de alguns dos resumos dos nossos colegas para a gente poder ter esse compartilhamento de saberes, né? Então, eu vou começar aqui, primeiro com o pessoal de casa, né?
pessoal que é mais próximo, levantando algumas problemáticas que foram colocadas no chat, no blog, ok? E aí eu queria começar com a professora Laís, com relação a. Fizeram alguns comentários, mas duas perguntas especificadamente sobre o trabalho dela, cujo título é Os Intelectuais e a Escrita da Educação Potiguar na revista Pedagógica. E aí, Laís, eu queria reverberar as perguntas que foram feitas, né? A primeira delas é se você consegue mapear ou nos apresentar quais as principais temáticas recorrentes à educação que tem nas revistas. E a segunda é se você percebe, se você identifica a presença de mulheres que atuaram na revista ou publicando textos. Então tem aí o nome de Olivia, mas na verdade é Laís, tá certo? Eu estou na coordenação da sala, então por isso que eu estou no login de Olivia. Então, obrigada, Juan, pelos questionamentos, eu já tinha visto, né, no blog, mas não respondi no blog porque entendi que justamente esse seria o momento para que a gente pudesse discutir, responder, né, os questionamentos. A revista Pedagogium, ela é muito interessante, é um material riquíssimo. Não sei se a professora Marlene está na sala, mas ela desenvolveu o seu trabalho de mestrado e doutorado a partir da revista Pedagógica. Então, é um material que ainda precisa ser muito explorado, né, no campo da história da educação potiguar. Então, respondendo aos questionamentos, foi possível, sim, realizar o mapeamento das principais temáticas. A revista ela foi criada pela Associação dos Professores do Rio Grande do Norte, que foi criada em 1920. Então, as temáticas elas vão principalmente tratar sobre a organização do ensino potiguar, sobre a organização do magistério. Então, tem informativos sobre a Associação dos Professores, sobre criação de escolas. Vários professores de geografia, de história, vão escrever artigos. Então, é sobre conteúdos de ensino, sobretudo voltados para o ensino primário. Tem também entrevistas de profissionais, né, de nomes importantes do cenário potiguar, como o professor Nechor Lima, que foi quem eu estudei na minha dissertação. Então, tem relatos sobre modelos de ensino, inclusive de outros países. Então, basicamente, são essas temáticas, né, girando em relação, sobretudo, à organização do ensino do Estado, organização do ensino primário e conteúdos do ensino. Em relação ao outro questionamento, que foi sobre as mulheres que foram identificadas, eu identifiquei, foram analisadas 19 revistas. Nessas 19 revistas, foi possível identificar cerca de 36 autores, destes, 4 mulheres. Júlia Alves Barbosa, Carolina Vanderlei, Domitila Noronha e Júlia Medeiros. As principais, quem se destaca aqui, né? Júlia Alves Barbosa e Carolina Vanderlei, elas faziam parte também da direção, da comissão da redação da Pedagógica. Então, elas fizeram parte desse período de 1921 até 1927, da comissão da revista. E quem se destaca, sobretudo, é a Carolina Vanderlei, com as poesias, né? As outras só tiveram uma publicação cada, e a Carolina Vanderlei teve 12 publicações na Pedagógica. Acredito que tenha respondido aos questionamentos, caso surjam outros, eu estou aberta à discussão. Obrigada. Oi, bom dia. Eu queria perguntar a Laís se ela encontrou na revista alguma escrita do professor Severino Bezerra de Mello. Ana Tereza, bom dia. Acabei de verificar, eu lembrei do nome, lógico. Conferi aqui, tem 2 escritos dele na Pedagógica. Eu não vou saber te dizer agora quais foram as temáticas, certo? Mas eu posso deixar o meu e-mail, o meu contato no chat, e aí eu te passo, tá certo? Mas sim, ele teve 2 publicações nesse período, de 21 a 27, tá bom?
Certo, obrigada, agradeço demais. Aproveitando, Ana Tereza, você falou do Severino Bezerra, é o tema do seu trabalho, né? Aí eu me lembrei, porque minha esposa também é pesquisadora do campo, e o Severino Bezerra de Mello, ele foi, logo depois que ele termina a escola normal, ele vai ser diretor e professor da escola masculina do Grupo Escolar Barão de Mipibu, que é a minha cidade, né? Hoje eu não moro lá, mas é onde está minha família e tudo mais. Inclusive, a principal escola do município, ele é o patrono da escola municipal, professor Severino Bezerra de Mello. Eu vi no teu resumo que você estuda, faz um percurso, né, sobre os trabalhos dele até a criação da escola, né? Você consegue, ou conseguiu, até agora, elencar alguns trabalhos, alguma produção historiográfica dele, algum escrito, não precisa nem ser produção historiográfica, alguns elementos de escritos dele. Eu confesso que eu só conhecia exatamente os da Pedagógica, onde ele fala sobre escolas rudimentares. Isso. No caso, Juan, essa minha pesquisa está no início, né? Eu comecei ela esse ano, que eu estava de licença maternidade, mas nas fontes que eu tenho até agora, eu tinha menções da escrita dele na Pedagógica e na República. Eu ainda não tive acesso a esses textos. Eu sei que o da República era referente à escola normal, e que ele também escreveu um livro sobre os estudantes, também abordando a escola normal, mas eu ainda estou pesquisando mais fontes relacionadas às escritas dele. Realmente eu estou tendo um pouco de dificuldade por ter sido uma construção. Eu sempre trabalhei com instituições, agora que estou focando no intelectual. Essa instituição que ele criou, que é o Colégio Dom Pedro II, também não tem muitas fontes. E a pandemia meio que está me freando um pouco, porque as fontes virtuais estão nos repositórios, para mim, estão bem escassas sobre o professor Severino Bezerra e sobre o Colégio Dom Pedro II, que por ter fechado muito rápido, ele não tem tantas fontes disponíveis. Então, estou na expectativa de, ao final da pandemia, conseguir buscar mais fontes, no caso, presencialmente. Obrigado. A Pedagógica, ela tem no LAMED, certo? No nosso repositório, e acredito que, não sei se vai ser sua proposta de trabalho, também uma perspectiva que você pode abordar é sobre a prática dele enquanto professor da escola masculina. Aí, nesse caso, se você tiver interesse, depois a gente pode entrar em contato, que aí minha esposa passa o material, ela tem alguns registros de aula, certo? Material que ele assinava, ou como gestor também, a partir do grupo escolar, lá na primeira atuação dele. É o iniciozinho da carreira, né? 10 e 11 que ele ficou à frente do Barão de Mipibu. Alguns comentários que aí eu peço que sejam feitos verbalmente, né? Jéssica, que falou aqui sobre a circulação da revista, e a Isabela, que é um comentário propriamente dito. Ok? Vamos lá? Isabela, já que é um comentário, eu vou pedir para a Isabela comentar primeiro e depois a Jéssica fazer a pergunta. Oi, Juan. Não, eu só fiz um adendo, né, que sobre escolas rudimentares, o Manuel Dantas, né, que foi diretor de instrução pública, ele fez um artigo sobre escolas rudimentares, né, tem esse artigo na Pedagógica, e eu já publiquei no COISME, eu acho que foi no do ano passado, justamente um artigo sobre essa temática das escolas rudimentares. Caso a sua curiosidade seja especificamente sobre escolas rudimentares. O Severino, eu vi sim alguns textos dele na Pedagógica também, eu não lembro se tem sobre escolas rudimentares especificamente. Ok, obrigado. Tem sim, ele fez exatamente, pelo menos os dois que eu conheço é sobre essa temática. Mudando um pouco aqui a ordem, não, mudando não. Jéssica fez uma pergunta no chat e a Laís já respondeu. Eu já queria que vocês colocassem assim verbalmente para todo mundo se alguém deixou passar aqui no chat. Juan, a Jéssica fez uma pergunta sobre a circulação da Pedagógica, né?
Então, ao longo da pesquisa, a gente conseguiu perceber que a pedagogia, ela circulava, né, apesar de ser uma publicação da capital, né, ela era direcionada a todo, inclusive está nos objetivos da revista, que ela era direcionada a todo professorado, né, do público e privado do Estado. Então, existia, sim, essa circulação da revista nos outros municípios, inclusive disponibilizando para as pessoas que quisessem enviar contribuições para a Pedagógio. Também foi possível identificar que alguns jornais, a exemplo de jornais do Recife, de Pernambuco, eles recebiam números dessa revista. Então, a ideia circulava no estado, capital e interior, e também eram enviados números dessa revista para outros estados, especialmente Pernambuco. E, como você já falou, Juan, a Pedagógio, ela está disponível no RISM, né, no repositório, que é ligado ao LAMED, para consulta, certo? No RISM já tem, desse período, de 21 até 27, e, inclusive, a professora Marlene, ela tem outras revistas que elas estão sendo digitalizadas para que sejam colocadas também no repositório. É um material muito rico, precisa ser mais explorado. Obrigado, Laís. Shirley fez uma pergunta aqui no chat. Shirley, você podia fazer também para todos nós? Acredito que seja ainda para Ana Tereza. Isso, bom dia a todos. Porque assim, Ana, tu falou que tu vem estudando sobre os passados achados de Severino. E aí eu queria saber se nesse teu estudo tu conseguiu identificar alguma teoria da aprendizagem que ele pregava ou que ele defendia, ou se existia alguma relação dessa teoria com a teoria de Freire ou de Piaget, de Vygotsky, assim, já há algum marco de teoria de aprendizagem que você conseguiu identificar nos achados dele? Oi, Shirley, bom dia. Então, eu não sei se eu poderia afirmar alguma teoria, pois não há nada, eu não encontrei nada específico. No livro biográfico, ele teve uma filha que foi famosa, uma violonista, Nani, onde ela tem um livro biográfico escrito por Barbosa, ela se relata algumas dos ideais de Severino para a construção da escola e dos seus atos como professor, onde ela relata que ele ele almejava muito construir escola porque ele achava que as escolas aqui de Natal tinham um preço muito alto, não eram acessíveis, uma escola de qualidade aqui não era acessível. E ele desejava muito que os seus colegas do interior pudessem trazer seus filhos para estudar aqui. Mas eu ainda não encontrei relato suficiente para te afirmar qual teoria de aprendizagem ele utilizava. Ah, entendi. Agradeço, porque, né, a gente faz um levantamento sobre a questão da teoria da aprendizagem e realmente eu não tenho nada identificado sobre ele. Mas aí depois, se você puder, passa o nome do livro, porque eu gostaria muito de ler, talvez eu consiga alinhar com minha pesquisa. Sim, eu vou escrever ele aqui no chat para você, certo? Muito obrigada, meu bem. Nada. Obrigado, participação. Que bom, né, que a gente consegue, apesar desse novo estilo, a gente está conseguindo fazer essas interconexões. Eu vou aproveitar agora e puxar um pouquinho para o meu campo, né? A gente está trabalhando hoje em dia intercruzando a história das disciplinas escolares com a história da educação profissional. E aí fiquei muito feliz de ver que tem alguns trabalhos sobre a história da educação profissional. De modo particular, me chamou a atenção sobre viagens. Ai, desculpa, Vinícius. Vinícius, gostaria de fazer alguma pergunta? Professor Vinícius? Juan, penso que ele vai tentar participar apenas pelo chat.
Ah, ok, certo. Ah, é Marlene. Tá. Ok, Marlene. Bom dia, seja bem-vinda. Vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou continuar aqui, Marlene, e aí eu vou ficar mais atento e vou ficar um pouco mais atento para ver tuas participações, tua colaboração, tá? Ah, Danilo está perguntando de modo mais amplo, assim, qual o conceito de intelectual usado pelos autores, certo? Qual o conceito de intelectual usado pelos autores? Particularmente, eu trabalho com o Cirinelli, certo? Ele vai intercruzando a história política com a história dos intelectuais. Mas alguém trabalhou com outro autor que possa partilhar conosco e responder a pergunta do Danilo? Juan, eu também trabalho com o Cirinelli, né? Seria interessante se alguém tiver algum outro conceito, né? Fale para a gente poder comparar, mas assim, entre os autores que eu li para a construção do trabalho, tanto da dissertação e agora da tese, né, a gente destaca, tem outros autores que trabalham com o conceito, a Cris colocou aí Ângela Castro Gomes, ela também trabalha com o conceito de intelectual, tem o Roger Chartier, tem o Bobbio, tem o Henri Giraud, que ele também trabalha com o conceito de intelectual, mas especialmente o meu trabalho foi a partir do Cirinelli. O Bob, eu sei que ele trabalha muito na perspectiva do intelectual como aquele que escreve, né, aquela função primordial do intelectual. O Giraud trabalha muito na perspectiva dos professores enquanto intelectuais. Inclusive, é um livro dele que é muito bom. Ele vai trabalhando nessa perspectiva do intelectual enquanto professor. Isabela ia falar alguma coisa? Não, porque eu também trabalho com o Cirinelli, né? Eu estava realmente aguardando os comentários de quem trabalhava com um autor diferente. Porque os meus comentários vão na mesma linha de pensamento, tanto seu quanto da Laís. E do Arthur também, né? Que trabalha com intelectuais. Mas acredito que nós usamos mais mesmo o Cirinelli. Estamos aí juntos. Isso, eu ia comentar a mesma coisa. Também estava esperando que alguém que trabalha com outros intelectuais pudesse falar, já que nós trabalhamos mais com o Cirinelli. A gente parte muito desse tripé que o Cirinelli trabalha, né? Que ele vai trabalhar com a geração, pensando na herança intelectual desse sujeito, a trajetória dele, seja no campo político, social, intelectual, e as estruturas sociais, que são, sobretudo, as redes de sociabilidade construídas por esse intelectual, né? Por esses intelectuais, a partir de instituições culturais, sociedades científicas, revistas, periódicos, grêmios literários, enfim. Então, a gente realmente trabalha mais com Cirinelli, mas tem todas essas outras possibilidades de autores que eu acredito que vai depender muito do seu recorte, do seu objetivo de pesquisa, do objeto que você está fazendo, dos seus questionamentos, né? Se você vai tratar mais de uma relação de poder, aí o Bob, o Norberto Bob é bem interessante. Também tem o Sérgio Miceli, Intelectuais e Classe Dirigente, pensando mais no campo político. Enfim, tem outros teóricos aí que trabalham com intelectuais. Se alguém estudou, pode ficar à vontade. Se alguém trabalha com algum desses outros intelectuais. Ok. A Esté perguntou aqui alguns nomes, né? Então, a gente falou do Norberto Bobbio, do Jean-François Cirinelli, a Marlene está falando do Gramsci, enquanto intelectual orgânico, do Henri Giraud. Oi, gente. Eu já saí falando, né? Peguei o gancho
peguei o gancho de Isa e já saí falando, mas primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de aproveitar o momento para responder uma questão que foi colocada lá na discussão coletiva pela professora Jussiene, no trabalho realizado pela professora Olímpia com relação ao Antônio de Souza, né? Houve também uma pergunta com relação às principais ideias dele, e aí a gente consegue observar que tem muita relação do pensamento do Antônio de Souza. Isso, tá tendo isso, um pouquinho de interferência. Eu acho que é do computador de Juan, que tá dando uma interferenciazinha. Isso, valeu, Juan. Obrigado. E aí, a gente trabalhou, o Antônio de Souza percebeu algumas das ideias publicadas por ele, e essas ideias giram sobretudo com relação ao pensamento sobre a educação física, sobre a educação do corpo, sobre essa educação do corpo relacionada também aos preceitos morais, físicos, sanitários, que estavam muito relacionados aí no ideário educacional da Primeira República. E ele pensava muito na questão da construção de escolas rudimentares como uma possibilidade como uma opção mesmo aos grupos escolares, porque era um modelo de instituição que era mais caro, e de acordo com as finanças do Estado, ele, enquanto governador, via que era muito complicado essa questão de construir os grupos escolares, e para manter era muito caro, muito dispendioso. Então, ele pensava nas escolas rudimentares como um modelo possível para que houvesse essa inserção do conhecimento, né, para que ele se popularizasse e chegasse aos mais diversos lugares do Rio Grande do Norte. Não é à toa que, enquanto governador, ele construiu 54 escolas rudimentares. E ele defendia muito a questão da educação feminina, e estava muito próximo ao ideal de educação feminina defendido pelo Henrique Castriciano, de pensar a mulher como o núcleo base da educação para esse novo modelo, para essa nova república que estava se propondo, né, construir, já que elas seriam as educadoras de primeiras letras e primeiros números dos novos cidadãos da república, né? Já a professora Jussiene, ela perguntou com relação à escrita do intelectual Antônio de Souza, né, com relação à escrita literária, se a gente focava mais esse trabalho com relação à escrita literária do Antônio de Souza. Então, assim, não, nesse trabalho especificamente, a gente buscou identificar mais o Antônio de Souza como um sujeito atuante, no sentido de pensar o seu papel como intelectual, também ocupante de cargos públicos, não é isso? Então, a gente pegou mais as ideias dele publicadas em revistas como a Revista Pedagógica, em impressos pedagógicos, em diversos periódicos educacionais, pensando modelos de educação, pensando o que ele defendia com relação à educação do Rio Grande do Norte, as suas ações enquanto agente público, a criação de escolas, como a criação da escola de farmácia, da escola agrícola, da escola normal de Mossoró. Então, a gente focou mais nisso. Agora, sim, a gente identificou a sua atuação como intelectual e diversos livros que foram escritos por ele, poesias, inclusive muitas delas publicadas sob o pseudônimo de Policarpo Feitosa. Então, assim, é um campo que está aí aberto para quem se interessar a pesquisar por esse viés do Antônio de Souza, mais literário, digamos. Inclusive, ele foi o fundador do Grêmio Polimático, que tinha como veículo de comunicação a Revista do Rio Grande do Norte, onde eram publicados diversos textos literários de figuras como Otto de Souza, como Henrique Castriciano. Então, assim, tem muito pano para manga, é um campo de pesquisa muito fértil, quem tiver interesse. E a professora Jussiene também pergunta aqui no chat, né, se tem como identificar
em que municípios foram construídas, né, essas escolas rudimentares. Nas mensagens de governo do Antônio de Souza, tem como identificar, sim. Lá ele vai falando, ele presta conta, né, do governo, das ações do governo, e ele vai dizendo as escolas que foram construídas, em que localização foram construídas, o número de pessoas que estão sendo atendidas pelos serviços do Estado, tem como identificar, sim. E é isso, gente. Obrigado. Tá aberto aí para discussão, tá? Vamos falando aí. Bom dia. Bom dia a todos, Arthur, em especial quando você estava expondo aí as principais considerações do seu trabalho, aí eu lembrei da questão que está presente nessa preocupação do governador Antônio de Souza, no governo, com a construção de escolas de baixo custo, e fazer a associação com o que nós tínhamos na campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, que um dos momentos em que era, para os que ainda não estão muito familiarizados com o tema, foi uma campanha que foi feita aqui em Natal, na década de 60, pelo então prefeito, Djalma Maranhão, e dentre as fases dessa campanha, existia uma específica, que era a criação dos galpões, que eram os acampamentos escolares, que tinham o intuito de diminuir o custo da construção dessas escolas para disponibilizar a população. Na verdade, o Executivo Municipal ele não tinha como arcar com a construção de escolas, com prédios escolares, na verdade, né, para ofertar à população espaços para educar suas crianças, seus filhos. E aí surgiu, foi sendo construída a ideia de se fazer esses galpões, inclusive eram galpões de alvenaria, não de alvenaria, mas assim, com palhoça, eles eram localizados nas periferias e eram feitos a baixo custo. Então, eu interpreto como, assim, a similitude que há entre as ideias, né, de construção de espaços rudimentares para entrega à população de espaços onde as pessoas possam ser educadas, né. Então, assim, achei interessante que a ideia vai se repetindo, né. Achei bem interessante fazer esse paralelo. Bom, era isso, gente. É verdade, Valquíria. Quando a gente estuda um pouco mais sobre a nossa história, né, sobre a história da educação aqui no Rio Grande do Norte, e a gente começa a ir para as fontes, começa a pesquisar, a gente vai vendo muitas reminiscências, muitas semelhanças. A gente vê rupturas também, obviamente, mas a gente vê também muitas continuidades. Inclusive, tem uma tese muito interessante da professora Marta Araújo, que não é a professora Marta atuante atualmente na revista Educação em Questão e no nosso departamento, é outra professora Marta que já atuou, mas que é falecida, e ela fala muito da questão de como chama atenção na história do Rio Grande do Norte a presença de intelectuais ligados à educação e desses intelectuais atuando em cargos públicos, como diretores de instrução pública ou até mesmo como governadores, inclusive professores como governadores, e os diversos esforços que esses sujeitos têm no sentido de construir um modelo educacional que atenda às demandas do Estado, mas que, infelizmente, não conseguem atingir grandes saltos qualitativos. E ela aponta principalmente a questão dos interesses políticos, dos jogos políticos que acabam se sobressaindo aos interesses educacionais. Laí já colocou aí, o repositório não está disponível, a dissertação da Maria Marta, que é bastante interessante. E a gente vê muito, sim, essas reminiscências, essas continuidades e rupturas, é bem legal quando a gente começa a ir para as fontes. Verdade, a questão da ruptura também existiu com a campanha de Pé no Chão Também Se Aprende a Ler, cujo um dos principais protagonistas era o professor Moacir de Góes, e foi abruptamente interrompido o processo com o golpe, né, civil e militar de 1964, infelizmente. Verdade. Eu queria aproveitar, Valquíria, e pegar o gancho. Quando eu vi seu resumo, né, eu achei muito interessante a proposta da pesquisa, mas me chamou ainda mais a atenção quando você respondeu que, dentre as suas fontes, você também trabalha com narrativas, né? E aí a minha pergunta era se, dentro dessas narrativas, esses relatos orais com relação à campanha,
vocês conseguem identificar a atuação do Moacir de Góes, assim, claramente, pontualmente, como é que vocês conseguiram fazer essa identificação a partir das narrativas? Sim, Juan, nós conseguimos alguns, digamos, atores privilegiados, eles participaram, eles foram, digamos, testemunhas oculares, né, do processo. Entre elas, nós tivemos conseguimos conversar, trazer a fala de uma professora que trabalhou à época com o próprio Moacir de Góes, ela era professora do município, e aí ela descrevia como, nesses relatos que ela apresenta, que ela fez para a gente, ela descrevia como eram sistematizados os encontros, como era a preocupação do professor Moacir de Góes com relação a sistematizar o trabalho que seria desenvolvido pelo grupo digamos, de professores que iria atuar diretamente na campanha de Pé no Chão. O professor Moacir de Góes, só relembrando, ele à época era secretário de Educação do municipal, e ele ficou à frente desse processo. Ele organizava, ele inclusive auxiliou, ele juntamente com a Pimenta, ele auxiliou a sistematização era o Centro de Formação de Professores, que ele funcionava, inclusive, ali nas rocas, nas rocas não, na subida do balde, era mais ou menos ali, onde eles fizeram a localização do prédio. Então, assim, eles traziam, mencionavam a participação de sistematização, inclusive de material didático, que o próprio professor Moacir fazia a revisão, juntamente, obviamente, com outros colegas, mas ele estava sempre à frente. Ela mencionava, a professora, que fazia algumas reuniões, inclusive na própria residência do casal, né, Góes. Eles estavam sempre muito atuantes, muito presentes nesse processo. E foi, assim, uma coisa muito rica. Alguns outros colegas que nós conseguimos entrevistar também mencionavam sempre a presença do professor Moacir nesse processo de conscientização. Eles, inclusive, não só nos acampamentos escolares que foram sendo construídos, mas, assim, eles tinham o hábito de formarem um palanque e fazer essa conversa diretamente com os populares, né? Trazer as informações que a prefeitura estava conseguindo fazer, desenvolver através dos acampamentos. Os acampamentos apresentaram 8 fases de atuação, com diversas disponibilidades para os alunos, inclusive foi desenvolvida nesse processo uma educação de natureza profissional para os alunos. Então, sempre o professor Moacir de Góes, ele é citado nesse processo, e foi uma coisa muito rica de se trabalhar. Ainda é um campo ainda pouco explorado, e ainda há muita coisa que nós podemos trazer para enriquecer a história do nosso estado e do nosso município. Muito bom, que interessante. E aqui é uma pergunta aberta, certo? Da Paula Virgínia. Quais os intelectuais aqui no RN que se remetem à formação de professores? E quais os primeiros espaços pensados para essa profissionalização? Alguém que possa, no seu trabalho, esteja se remetendo à formação de professores, por favor? Eu posso até comentar um pouco sobre isso, professor. É o seguinte, entre as fases da própria campanha de Pé no Chão, também se aprender a ler, a 6ª fase foi direcionada à educação profissional. De Pé no Chão também se aprende uma profissão. E nesse sentido, foi trazido, digamos, a profissionalização para dentro da campanha, né? Então, foram ofertados vários temas, vários assuntos, várias capacitações voltadas mais ao ambiente laboral. Alguns desses professores nós conseguimos, nesse trabalho, também entrevistar o professor Janilson. Ele atuou na campanha como responsável por sistematizar um dos responsáveis por sistematizar esse processo de oferta das capacitações voltadas para o mundo do trabalho durante essa 6ª fase. Ele, inclusive, menciona que foi para Santa Catarina fazer um curso de aperfeiçoamento, e, ao retornar, já foi fazendo essa aplicação diretamente com os alunos aqui, né, no município de Natal, né, dentro dessa campanha, dessa fase da campanha. Em paralelo, é importante destacar que a 5ª fase também teve a 5ª fase da campanha, de Pé no Chão também se aprende a ler, teve o Centro de Formação de Professores, que era
mais sistematizado pela professora Margarida Cortez, e também fazia esse trabalho de formação, digamos, identificação de potenciais colegas que pudessem auxiliar nesse processo, já que nós tínhamos um déficit de profissionais para atuar na campanha, nós não tínhamos professores suficientes para atuar junto aos alunos, então, assim, foi necessário, inclusive, pegar alguns alunos, à época, que ainda não estavam formados, na verdade, eles estavam nas fases iniciais do processo da própria formação acadêmica, mas, mesmo assim, tinham o potencial para contribuir, e eles foram estimulados a participar, a serem capacitados nesse centro de formação e auxiliar no processo de alfabetização da nossa população, que era muito carente, a população de Natal, e, à época, era em torno, mais ou menos, de 40% da população que era analfabeta. Então, assim, era um desafio enorme que, inclusive, a Prefeitura de Natal, com o professor Moacir de Góes, apelaram para, assim, para os colegas que estavam em processo de formação ainda, receberem uma capacitação nesse centro de formação de professores para atuar junto aos alunos. Nós temos esse registro na campanha. Aqui acho que conclui e deixa a participação para os demais colegas. Obrigado, Valquíria, muito obrigado. Aproveitando o ensejo, eu queria trazer o professor Roberto para a nossa conversa, né, onde ele vai apresentar um trabalho sobre as experiências educativas a partir de Dom Costa, né, um seridoense que foi bispo auxiliar aqui de Natal. Roberto, eu queria entender um pouco como é que vocês conseguem identificar a atuação do Dom Costa, né, Dom Antônio Soares Costa. No seu resumo, eu entendi que vocês fazem uma relação entre a ação dele e a ação do movimento de Natal, de Dom Eugênio. Eu queria entender como é que vocês conseguiram fazer esse laço, quais são os indícios que vocês têm. Ou se eu não entendi direito, não sei. Bom dia a todos, parabéns pela condução serena desse encontro. A nossa pesquisa está em desenvolvimento, parte da nossa tese de doutorado. Durante o mestrado, nós, em nossas pesquisas, descobrimos que Dom Costa participava, que nós denominamos de um segundo escalão do movimento de Natal. Então, Dom Costa participou durante muitos anos da articulação política do SAR, que é o Serviço de Animação Rural ligado ao movimento de Natal. E aí ele desenvolveu, juntamente com os trabalhos eclesiais, como bispo auxiliar, mas já antes como padre na Arquidiocese de Natal, um modo de fazer, um modo de educar próprio, que vem das experiências do MEB, que ele também foi ligado ao MEB, enfim. Eu denomino como uma pedagogia popular, né, que ele se apropriou nesse período de vivência durante 40 anos de sua vida. E aí aplicou essas experiências aqui em Caruaru, na criação desse instituto, que é objeto de nossa pesquisa. É um pouco isso. E, humildemente, eu estou tentando apresentá-lo à academia como também um educador, né, genuinamente potiguar, que não desenvolveu, vamos dizer assim, de forma de estar à frente ou de aparecer sempre seu nome, porque ele estava sempre, era como um bispo auxiliar, ou se não, no segundo escalão do movimento de Natal, mas aqui, quando ele se torna bispo diocesano em Caruaru, a primeira ação dele na diocese foi criar esse instituto filosófico, teológico, com uma característica também voltada para a libertação, né? Inspirado naquilo que a teologia da libertação, a América Latina, colaborou no cenário eclesial da Igreja Católica. Então, nossa pesquisa está em desenvolvimento e nós estamos trazendo as experiências dele
da Arquidiocese de Natal, transportada e aplicada na construção de um curso de filosofia aqui em Caruaru. Obrigado, Roberto. Vou passar para a professora Jussiene, que ela fez uma pergunta, aí ela faz também pelo áudio. Olá, gente. Roberto, fiquei curiosa com o seu trabalho. Ontem eu fiz um comentário, até confundi um pouco o nome do seu orientador com o seu personagem. Você falou aí sobre o MEB. Fiquei curiosa, né? O bispo participou das atividades do MEB aí em Caruaru. Queria que você, se pudesse, desdobrasse um pouco essas questões. Né? Eu tenho um projeto de pesquisa que é sobre o MEB e a atuação em Caicó, na cidade de Caicó. E isso me interessa bastante, sempre que alguém faz referência ao MEB, e as relações de diálogo que nós podemos manter entre os espaços. Obrigada. Sim, Dom Costa, ele foi inclusive secretário nacional do MEB. Né? Ele existe até documentações e comendações que ele recebeu do Estado, né, do Brasil, em honrar o mérito pelos seus trabalhos. Nós temos essa documentação também no arquivo da Arquidiocese de Natal, lá na Catedral. É possível a gente recolher em alguns jornais, né, momento de crise também do MEB. Nós temos do jornal O Poti, se não estou enganado, é um jornal daí de Natal, que traz algumas falas de Dom Costa a respeito do MEB, algumas entrevistas. Então, vale a pena também ver um pouco a atuação dele, que era uma atuação, vamos dizer assim, aguerrida, porque sempre ela foi demarcada, não foi uma posição, vamos dizer, de escondimento, mas ele sempre se mostrou, se colocou de um lado, né, sempre se pronunciou. No período de década de 80, 90, quando então era o arcebispo Dom Alair Vilar, aí em Natal, e a abordagem era um tanto conservadora desse bispo, ele, juntamente com outros bispos do Nordeste, se reunia para comandar aquela ala da igreja chamada ala progressista, preocupada com a formação das bases. Então, eu começo a perceber que essa escolha dele de estar formando pessoas, de estar formando comunidades, de estar formando liderança de comunidade, bebeu nessa fonte, né, do movimento de Natal, seu envolvimento com o MEB, da educação popular, porque é uma metodologia, se dizem que Paulo Freire não tem um método de educação, mas aquela perspectiva da metodologia da educação popular freiriana, enfim, que vem dessa relação aí bonita desse período educador da Igreja de Natal e pioneirista, inclusive, da Igreja de Natal. Obrigado, Roberto. Muito interessante. Eu fico impressionado porque, pessoalmente, eu conheci Dom Costa e não sabia. É preciso que alguém venha estudar as pessoas com quem a gente conviveu, né? Me chama muita atenção isso. Professora Jussiene, a Marlene comentou aqui que a professora Lisa Araújo também participou do MEB em Caicó e escreveu um artigo sobre o programa e a política do movimento. Eu vou pedir licença para puxar um pouco para a educação profissional, né? E aí eu estava comentando sobre o trabalho da Isis, que ela vai falando sobre as viagens pedagógicas e o ensino técnico. E eu vi no resumo dela que o recorte começa com as viagens do Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico, a Comissão Luderitz. Aí eu queria saber, Isis, duas coisas. Primeiro, se vocês estão considerando como viagens também as visitas, se sim, como é que vocês estão encontrando fontes sobre essas visitas, se são os relatórios do Ministério ou alguma outra mais específica. E
o que é que você já consegue vislumbrar em relação às contribuições dessas viagens da Comissão Luderitz para as ações que eles tentaram implementar? Seja pela lei em 23, que não passou, ou então pelo a consolidação dos dispositivos com relação às escolas de aprendizes, que foi em 26, e vocês já conseguem ver alguma ligação entre essas viagens e o que eles tentaram implementar. Bom dia, gente. Então, a princípio, nós colocamos o recorte com o serviço de remodelação, mas aí, ao longo das nossas pesquisas, a gente achou importante, a partir porque esse trabalho, na verdade, ele é um trabalho de pesquisa bibliográfica com um certo encaixe de alguns elementos a partir de busca em fontes. Então, a gente aproveitou da bibliografia rica que já tem sobre o ensino do ensino profissional e utilizou de outras fontes, no caso, jornais, através da hemeroteca, e também tipos de fontes como correspondências. Na historiografia, é comum que se utilize relatos de viagens, cartas enviadas, trocadas entre o governo e os viajantes. Inclusive, nos jornais também há espécies de relatos das viagens. Mas aí o que a gente fez nesse trabalho foi construir um inventário, né, como a gente chamou, das viagens, organizando num artigo, de modo que ficasse visível o tráfego, né, desses indivíduos com relação ao exterior, vinculado ao ensino técnico. E aí, na historiografia mesmo, a gente não fomos explorar todas as ideias e suas repercussões das viagens, a gente fez uma espécie de compilação. E esse trabalho ele vai ser aprofundado, nosso intuito, em pesquisas posteriores. Esse é uma primeira sistematização. E aí, com relação a Luderitz, ele é apontado como uma espécie de pioneiro nessas viagens de cunho pedagógico. E aí, as visitas, a gente considerou as visitas, as viagens a congressos, as viagens para a sondagem de contratação, e Luderitz já está envolvido nesse tipo de viagem desde o começo do século XX, né? Na função do chefe do Instituto Parobé, que depois vai ser o Instituto Parobé. E aí, ele estabelece, inclusive, contatos com um alemão chamado Beiser, um belga, desculpe. E o trabalho na escola técnica desse belga, com as suas visitas à Europa, vão incentivar mudanças na lógica da escola de engenharia, que vai fazer com que o Instituto Parobé vai agregar elementos para fazer com que o Instituto Parobé ganhe uma dimensão nacional muito importante, que vai fazer com que Luderitz passe a compor chefiar, né, liderar o serviço de remodelação das escolas de aprendizes e artífices. E aí, inclusive, Luderitz vai se constituir, essas viagens de Luderitz e essa relação dele com Beiser vai repercutir em grande medida no Brasil, inclusive porque Beiser depois vai ser chamado para elaborar o anteprojeto da Universidade do Trabalho. E Luderitz vai ser essa ponte, né? Além de que as ideias de Beiser vão começar a ser traduzidas para o Brasil após essa conexão. Então, Luderitz ele se constitui, pelo que a gente observa, realmente
um articulador entre as contribuições de Beiser e a educação técnica no Brasil. Certo, obrigado. Respondi? Respondi sim. Agora eu vou puxar a do blog, tá ok? Pronto. Então, eu vou começar com uma pergunta da Cíntia. Qual o real interesse por trás de se utilizar modelos externos para a reforma do ensino técnico brasileiro? Foi apenas para fazer frente à modernização pela qual o país passava? O contexto brasileiro foi observado no ato da reforma do ensino profissional e técnico? O que vocês conseguem visualizar a partir observando as viagens? Então, as viagens, como eu falei, é um estudo introdutório, né? A gente precisa de muitos elementos, essa é uma discussão bem complexa, mas a gente pode observar, por exemplo, é bem nítido isso, quando a gente observa as viagens, fica clara que, no caso, a gente observou viagens para os Estados Unidos e para a Europa. E elas se mostraram, nesse recorte temporal, elas se mostraram, de certa forma, equilibradas. Tem um pouquinho a mais de viagem para a Europa, mas, em geral, estão equilibradas. Só que, a partir do momento em que o Brasil estabelece uma relação mais aproximada com os aliados, né, em 41, a gente percebe que só tem viagens de caminho aos Estados Unidos. E aí é o que é sintomático, né, dessa relação externa no contexto. E como sendo um elemento também de relação política, né? Enfim, o ensino técnico está muito ligado a essa discussão. Acho que, em geral, é isso. Não sei se você quiser, pode fazer alguma outra questão em cima. Eu ainda vou reverberar aqui, a da professora Jussiene, inclusive, lá no blog. Ela pede para você falar, a partir do SEBAE, quais os modelos norte-americanos que foram incorporados ou adaptados às escolas técnicas? Quem ou quais foram esses agentes que tiveram protagonismo na organização do ensino industrial? No caso, ela pede a partir do SEBAE, no segundo momento das viagens. Então, eu acho que a redação ficou um pouco... a gente meio que foi fazendo, acho que cada um botou um pedacinho, a redação do resumo não ficou tão boa, porque seria um recorte das viagens de Luderitz, ou seja, do que é considerado como marco nesses trajetos para o desenvolvimento do ensino técnico, até a criação da comissão. Então, a gente observou esse período, inclusive, que eu citei, de maior relação com os Estados Unidos, é um período em que vão se desenvolvendo, em grande medida, as viagens direcionadas para organizar, para botar os pontos desse novo sistema de organização, no caso específico da educação industrial. E a gente colocou como marco a SEBAE porque ela vai inaugurar um novo modelo de organização com relação à relação estrangeira, né, às viagens, porque é a partir da SEBAE que vai se instituir uma nova dinâmica de levar professores para aperfeiçoamento, professores brasileiros, né, nesse sentido, mas a gente não compilou, não se aprofundou no caso da SEBAE. Encerra-se nos preparativos para a SEBAE. No caso, com a viagem, uma viagem que Montojos faz aos Estados Unidos para sondagem, para visita e para ver a questão dessas viagens. E aí, as figuras, ao longo desse processo, desse período que a gente observou, são figuras que os viajantes, né, no caso, são Fuchs, Roberto Mange, Luderitz,
Lourenço Filho, que é dos pioneiros da educação, é um mais ligado ao ensino profissional. Montojos, na função de diretor do ensino técnico. Capanema também, a gente constatou só uma viagem de Capanema, né, o então ministro. No total, a gente observou 13 partidas do Brasil. E aí, o que a gente observou é que, em muitos casos, essas partidas, elas desencadeavam em viagens, de certo modo, bastante prolongadas. Às vezes, os indivíduos passavam meses ou, então, até anos. Tem um caso de Luderites, por exemplo, que ele declara lá no jornal que vai se muda para Paris, porque ele antes disso era anunciado que ele ia ficar resolvendo essas coisas de ficar sondando, estudando o ensino técnico nos outros países. E aí é muito comum a gente observar isso. Inclusive, casos de... Aí alguém perguntou sobre os motivos das viagens. E aí a gente observou que existiam comissões escolhidas, que escolhiam os viajantes, mas também havia a indicação nominal mesmo de Capanema. Inclusive, Fuchs é uma pessoa que Capanema indica por considerar, e ele é considerado, inclusive, um líder um guia intelectual de Capanema, pela literatura. E há viagens também que não são específicas do ensino técnico, como é o caso de uma viagem de Sá Pereira, que é do campo da música. Ele viaja para participar de um congresso musical, e nessa viagem aproveita-se para já resolver questões de visitar, de ver como é o ensino técnico na Europa. E nesse processo ele passa um ano viajando, um ano resolvendo essas questões. É muito interessante porque a gente teve acesso a uma carta que ele envia à mãe dele, e ele fala, tipo, e ele escreve, né, que já está há muito tempo lá, sabe, que ela está com saudades e tudo, mas ele volta em breve e com muitas saudades já de Berlim. Então, a gente observa também essa questão que tentar acompanhar esses viajantes remete, né, ao lazer que se constituiria certamente essas viagens. E aí, uma outra coisa que foi questionada, acho que é bom falar, é a questão do protagonismo desses viajantes, desses intelectuais. Porque, em alguns casos, inclusive, a viagem é observada como a gente tem um caso, por exemplo, de uma viagem de Roberto Mange, que ele é requerido, ele estabelece um contato direto com os Estados Unidos. E aí ele vai estabelecer, ele é enviado uma carta diretamente para ele, como a literatura observou, e não para o Ministério da Educação. E ele vai fazer uma viagem aos Estados Unidos e ele vai estabelecer contatos com Rockefeller, então, né, um magnata da época, que vai... Inclusive, tem uma fonte que a gente teve acesso, que ele fala que vai discutir com Rockefeller o roteiro das próximas visitas aos Estados Unidos. Então, é uma coisa bem, assim, centrada na responsabilidade dessas figuras nesse tipo de trâmites, de observações. Aí também a gente vê, por exemplo, figuras que passam a exercer cargos políticos a partir dessas relações exteriores, como Luderites, que vira cônsul da Bélgica. E, enfim, essas figuras também concentram narrativas sobre a dinâmica de ensino nos países.
e vão tomar partido, inclusive, que vai gerar disputas internas com relação aos modelos de ensino dos países. Acho que foi isso. Obrigado, Isis. Me chama muita atenção essa perspectiva de importar resultados para a educação profissional, né? De trazer referências exteriores. Ela, na verdade, ela acompanha toda a educação profissional brasileira. Eu fiz a pergunta porque, na minha tese, eu estou trabalhando com o período das escolas de aprendizes e artífices. Um marco é a atuação do serviço de remodelação, que é a comissão de Luderitz, né? E aí trazer essas informações de referenciais internacionais coloca a comissão como um agregador e circulador de ideias que muito me interessa. No meu trabalho aqui, a professora Jussiene fez uma pergunta, né, no chat. Juan, você poderia desdobrar alguma questão sobre a educação profissional em seu resumo? O meu trabalho apresentado nesse evento, ele é de um período anterior. Né, eu coloco o Rui Barbosa como esse ator que faz circular as ideias com relação à educação profissional, né? Principalmente algumas ideias do seu período, já que no final do Império, na verdade, durante todo o período do Império, a perspectiva da educação profissional sempre teve muito atrelada ao assistencialismo. Então, uma das ideias que o Rui Barbosa tenta combater é a necessidade de abrir esse horizonte, né, de fazer com que a educação profissional seja vista como algo importante para a nação, e não só para que alguns membros algumas pessoas saiam da ociosidade para a cidadania, né? Ele vai falando com relação também ao ensino secundário, ele faz propostas claras, principalmente nos seus pareceres, né, que criasse um ensino secundário vinculado, misturado à educação profissional, né, e essas ideias, elas não são oriundas daqui. Na verdade, ele vai buscar, na Europa, principalmente, né, a partir dos países, nas exposições internacionais que tinham mais influência, que demonstravam o seu maior desenvolvimento, a sua maior modernização com relação à sua indústria. E aí ele vai, o que esses países têm de comum e que podemos trazer para o Brasil em vista da modernização do país. Então, a educação profissional para Rui Barbosa já não é mais somente para alguns, já não é mais somente para tirar pessoas, né, como um termo que se usa muito por causa do decreto de criação das escolas de aprendizes artífices. Né, não só tirar os desfavorecidos da fortuna, né, tirar da ociosidade. Não, o Brasil precisa desse avanço na educação para que não só todos tenham uma profissão, mas que é para a nação também se desenvolver. Então, e aí ele vai importando as ideias, né? Ele importa a ideia da Escola Nacional Normal de Artes Aplicadas, né? Ele vê a atuação na Inglaterra, ele vê a atuação em França e nos Estados Unidos, né? Onde se criam instituições específicas para o ensino de desenho industrial, né? Um desenho que, ao mesmo tempo, tem os fundamentos do método intuitivo, mas tem uma finalidade muito específica de comunicação gráfica, né? De relação entre o artífice, entre o trabalhador e aquele que vai comprar o seu produto. Né? Então, antes do produto ser executado, ele vai ser projetado e expresso no formato de um desenho. E aí ele vai defendendo a criação de escolas de desenho, e aí mistura ainda mais com o meu trabalho de doutorado, onde eu estudo a história da disciplina desenho na educação profissional. Né? Ele vai defendendo o desenho para os adultos, de modo específico, diferente do que já era preposto, que era na educação primária, mas o desenho para os adultos voltados à indústria, voltados à expressão industrial. E a gente traz esses elementos porque durante toda a história da educação profissional a gente vai ver sempre a defesa da modernização, a defesa do desenvolvimento da nação, da indústria nacional,
e também a importação de ideias, né? E tanto no final do século XIX, com Rui Barbosa, depois com a institucionalização, né, na criação das escolas de aprendizes, depois com os serviços de remodelação e com o SEBAE. Eu acho que é uma característica muito própria do Brasil, essa importação de ideias. A professora Jussiene pergunta para a Laísa, você poderia colocar alguns pontos sobre a cartografia educacional parelhense a partir do seu objeto de pesquisa? E aí eu abro para a Laísa fazer a pergunta, fazer a resposta. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Laísa, sou ligada ao Departamento de História, aqui do SERES Caicó, sou parelhense. E antes de eu chegar até a resposta da Jussiene, que é a orientadora do meu trabalho, né, a gente tem construído essa pesquisa aqui por parelhas, inicialmente eu acho interessante falar da própria figura do Florencio Luciano, né? O meu projeto, ele está ligado ao plano de propaganda contra o analfabetismo, que era um projeto inicial, agora está virando uma dissertação. E aí o Florencio Luciano, ele não está ligado, ele não é um intelectual, né, de formação, mas ele se constitui enquanto uma figura de um intelectual, aqui em Parelhas, justamente por causa do que ele vai pensar, né, para o desenvolvimento e modernização da sociedade. E um dos pontos do seu pensamento era o avanço da educação, era o investimento nela com o plano de propaganda contra o analfabetismo. A ideia do Florencio Luciano era expandir as escolas, principalmente as escolas rudimentares, na zona rural da cidade. Só que antes de ele fazer todo esse investimento, né, obviamente que ele teria que traçar um plano, né, traçar um pensamento. E o que é que ele faz, né? O Florencio Luciano, ele convoca alguns membros da prefeitura da cidade na época, e eles vão, por meio das comissões urbana, central e rural contra o analfabetismo, ele começa a expandir, vamos dizer assim, ter uma ideia maior de como poderia fazer um recenseamento, e aí eu já respondo a pergunta de uma outra pessoa que me fez, que colocou o seguinte no comentário. Laísa, muito interessante a sua pesquisa, gostaria de saber se você localizou no recenseamento a estatística em números entre letrado e alfabetizado. Bom, nesse processo de montagem do plano de propaganda, Florencio Luciano começa a fazer os recenseamentos. As comissões urbana, central e rural contra o analfabetismo serviam justamente para isso. Eles iam até os locais, né, e iam perguntar até as pessoas, né, se sabiam ler, se não sabiam, se já haviam tido contato com a escola ou não, a cor delas, idade, né. No recenseamento, infelizmente, não tem, por exemplo, o número de letrados e analfabetos, mas assim, eu não tenho agora, né? Mas tem sim respostas entre sim ou não. Todo esse levantamento vai ser feito agora na escrita do segundo capítulo. Sem problema. Obrigada, Ilana, por sua pergunta, viu? Tudo isso vai ser especificado agora no meu segundo capítulo, certo? A quantidade de pessoas. Claro que assim, Ilana, eu não consegui achar toda a documentação, né? O que tinha no Arquivo Público Municipal era parte dela. Boa parte já havia sido destruída, né? Há um tempo atrás, o arquivo daqui da cidade teve uma inundação, enfim. Aquilo que a gente, como historiador, né, como pesquisador da história, já está acostumado a lidar, né, com essas situações que ocorrem nos arquivos. E aí eu não tenho um número exato do todo para você, né? Não agora. Mas durante o meu trabalho eu vou dar uma breve ideia, mais ou menos, de quantas pessoas seriam. Porém, o que eu posso lhe adiantar de antemão é que nós tínhamos uma população que estava sendo recenseada entre as idades de 7 até os 19 anos de idade. Então, a expansão do ensino aqui em Parelhas, ele abarcaria não só o público infantil, mas também o público adulto. A ideia realmente era expandir a educação, né, tendo em vista a preocupação que nós tínhamos aqui no Estado, mas também no país, em relação ao atraso ligado também ao analfabetismo. Como a ideia era a modernização, o progresso, a educação seria um viés, né, por onde isso ia ocorrer.
Então, o projeto de Florencio Luciano, ele ocorre justamente nesse sentido. Respondendo agora a pergunta da minha colega Jussiene, né, quando ela coloca assim sobre a cartografia, você poderia colocar alguns pontos sobre a cartografia educacional parelhense a partir do seu projeto de pesquisa. Pronto, ok. A cartografia educacional parelhense, né, o que eu intitulei enquanto cartografia, né, é o mapeamento da própria cidade por meio dos recenseamentos, né. Então, eles acabam mapeando os locais onde tinha os maiores índices de analfabetismo aqui no município e também na sua zona rural. Então, essa cartografia, ela é feita principalmente por meio dos recenseamentos. Só depois disso, foi que Florencio Luciano passou a investir na montagem dessas escolas. Claro que as escolas rudimentares também, algumas foram criadas a partir de donos de fazendas, né? Outras pessoas que já eram ligadas à educação, que já tinham, vamos dizer assim, uma instrução ou uma formação mais avançada, que se disponibilizava a doar parte da sua casa ou algum local para a montagem dessa escola, né? E havia também formação de professores nos salões do Grupo Escolar Barão do Rio Branco, que já era um grupo escolar que tem aqui na cidade, certo? Então, minha pesquisa, ela não passa pelo Barão do Rio Branco, que já é também já bem pesquisado entre os educadores de educação, entre os historiadores de educação e alguns historiadores. Porém, né, o Barão, ele serve nesse curso de preparatórios para os professores que iam trabalhar nas escolas rudimentares do plano de propaganda contra o analfabetismo. Então, essa cartografia educacional parelhense, ela é feita junto com os recenseamentos. Mapear onde estavam os principais índices de analfabetismo ajuda Florencio Luciano a pensar onde estavam os principais, vamos dizer assim, os principais locais e como eles deveriam ser resolvidos em questão do atraso em termos de educação, certo? Espero que eu tenha me feito entender, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a minha pesquisa. Qualquer coisa eu estou à disposição. Então, Ana Zélia, a professora Jussiene pergunta se você poderia desdobrar um pouco a relação entre educação e arquitetura, a partir do seu trabalho, e o uso das plantas baixas nas análises das ideias pedagógicas incorporadas ao projeto. Sim, bom dia a todos e a todas. Que bom que estamos aqui, apesar de virtualmente, mas socializando nossas ideias, nossos trabalhos, né? Vou direto no ponto, no aspecto da questão das plantas baixas, né? Eu utilizei a planta baixa como um corte, né? A planta baixa como se a gente pegasse uma faca e cortasse a edificação à altura de 1,10 m. Na realidade, as plantas baixas utilizadas na tese foi para entender as ideias pedagógicas de Anísio Teixeira sobre planejamento do espaço escolar, especificamente na articulação do sistema de ensino. Isto é, a proposta de Anísio Teixeira defendida que os sistemas de ensino fossem integrados, que o jardim de infância estivesse articulado tanto pedagogicamente como arquiteturalmente, com o ensino primário, com a escola de formação de professores, que era a escola normal. E as plantas baixas foram para identificar essas articulações, por meio das articulação das passarelas, em nível vertical dos andares. Então, a planta baixa foi para analisar essa configuração espacial. Foram as plantas utilizadas no nosso objeto de estudo, que foi o Instituto de Educação de Caicó, originalmente Centro Educacional de Formação do Magistério Primário, né? E conversando com o arquiteto, projetista, doutor Moacir, ele me apresentou como fez toda essa concepção nesta articulação das ideias pedagógicas de Anísio Teixeira no aspecto da edificação escolar. Então, as plantas baixas foram utilizadas para entender essa articulação
proposta pelo educador Anísio Teixeira e como elas estavam refletidas na arquitetura. No final do trabalho, foi constatado que as passarelas, inclusive a passarela coberta que existe do jardim de infância ao ginásio de esporte, ela tem essa função de articulação do jardim de infância para a escola de formação, que era o bloco 3, né, o bloco de sala de aula. Então, na realidade, tem vários elementos que na planta baixa é possível identificar, dentre elas passarelas, os pavimentos que todos têm acesso por passarelas e também por escadas. Então, a passarela, na realidade, no conjunto, análise do espaço. E também da questão do estilo modernista, né? No artigo que estou apresentei no resumo, estou fazendo a sistematização dessas ideias, dessas características que Juan acabou de discutir aí, das questões da importação das ideias, que na realidade as ideias pedagógicas de Anísio Teixeira, principalmente nos anos 40, 50, né? E as ideias da arquitetura, do pensamento hegemônico da arquitetura moderna. Muito obrigada pela resposta. Nada. Muito, muito interessante, muito instigante esse seu trabalho. Obrigada. Estou continuando, né? E agora eu estou trabalhando com as questões dos intelectuais, né? Então, foi a primeira vez que eu estou mergulhando nesses profissionais, porque Anísio Teixeira, as ideias pedagógicas, mas Anísio Teixeira, a partir da administração do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, ele tinha equipe de arquitetura, né, de engenheiros e arquitetos, até porque a Associação Brasileira nasceu na Escola Politécnica e depois, né, essas discussões começaram na Escola Politécnica. A Escola Nacional de Belas Artes também era um lugar, né, de discussão, e essas articulações eu estou buscando na trajetória desses profissionais arquitetos que eram coordenadores das equipes da divisão de aparelhamento e serviço escolar da Bahia, no Rio de Janeiro. Muito recorte nas administrações educacionais de Anísio Teixeira. Queria reforçar aqui, Justiene e a Laís já colocaram, mas o seu trabalho é muito interessante, gente, assim, impressionante. Meus parabéns mesmo, o quanto o seu trabalho é interessante. Obrigada. Juan, Isabela? Só vou colocar só um elemento em relação ao trabalho da Ana Zélia. É que a Ana Zélia utiliza uma documentação que, vamos dizer assim, não é tão comum, né, para você pensar as experiências de educação, e ela mostra como, nessa linguagem arquitetural, né, de linhas ditas mais racionais, é possível se fazer uma leitura, né, dessas incorporações pedagógicas, né, nas construções. Isso me chama muita atenção. Né, eu fiquei muito instigada quando eu li o resumo dela. Então, assim, parabéns, Ana. Muito bom o seu trabalho. O Kleber gostaria de fazer uma consideração ainda sobre o trabalho da Ana. Olá a todos e todas. Ana, faço coro em relação aos comentários dos colegas anteriormente feitos sobre o quanto o seu trabalho é interessante, e aí eu queria ressaltar, sendo daqui da Bahia, né, a gente, nesse momento, a Secretaria de Educação do Estado está com algumas iniciativas no sentido de comemorar os 120 anos de Anísio Teixeira, né, que era baiano da cidade de Caetité. E aí, nesse sentido, deixo como sugestão, né, que se, quando possível, tente acompanhar algumas coisas, alguns enunciados colocados no site da Secretaria de Educação do Estado, porque tem, inclusive, submissão de textos, dentre outras propostas, que tratam, na verdade, de um chamamento de pesquisadores no sentido de revisitar a obra de Anísio Teixeira, né, nessa ocasião, voltada para os seus 120 anos de vida, né, e de trabalho educativo no Brasil e, de certa forma, também no exterior.
viu? É basicamente isso. Mais uma vez, parabéns. Obrigada, Kleber. Eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade e dizer que eu e a professora Olívia tivemos o prazer, no ano passado, mês de outubro, de entregar o nosso exemplar da tese à Babi Teixeira, né? E foi muito bom, porque ela não sabia dessa participação das ideias pedagógicas de Anísio Teixeira no Rio Grande do Norte, mais ou menos no recorte da atuação de Anísio Teixeira no INEP, que tinha competência o INEP de colaborar com os estados e municípios na questão da elaboração de planos, né, administrativos nos estados, e Anísio participou, né, do plano do governo de Dinarte Marins, no recorte de 1956 a 61, e eu trago um dos equipamentos, né, implantado no interior do estado, porque o outro foi o Centro Educacional de Formação do Magistério de Mossoró, né, e o próprio governador, na mensagem de 61, ele agradece a concepção ideológica do plano a Anísio Teixeira. E toda a colaboração técnica e financeira, Anísio Teixeira esteve à frente nessa discussão, inclusive sobre o projeto e todo, até mesmo na aquisição do mobiliário. Então, eu estou atenta a essa programação. Havia até uma possibilidade, mas infelizmente a pandemia impossibilitou, de uma vinda de Babi Teixeira, e estávamos até começando juntamente com a Secretaria de Educação, fazer as caravanas à semelhança da Bahia, que aconteceu antes da pandemia, né? Mas eu estou atenta à programação e sempre interagindo com a colega conhecida de Olívia e da Secretaria de Educação, dessas possibilidades de desenvolvimento de artigos sobre as ideias pedagógicas. E estou continuando, inclusive, neste artigo, essa articulação, essa agregação das ideias pedagógicas e as ideias de arquitetura do pensamento hegemônico, somente da Escola Carioca do Rio de Janeiro. Obrigada, Kleber, né? Muito obrigada mais uma vez, e estamos atentos a estas programações e essas possibilidades de colocar artigos, né, ampliando as discussões nas revistas em comemoração aos 120 anos do nascimento de Anísio Teixeira. Obrigada. Obrigado, Kleber. Obrigado, Ana Zélia. Eu queria propor para a gente entender um pouco, se possível, né, o intercruzamento entre a biografia do intelectual e a sua obra. Eu vou provocar a professora Vitória Filgueiras, que está falando sobre o Câmara Cascudo, né, nas publicações dele no Diário de Natal. O seu resumo me chamou a atenção porque ele fala sobre, inclusive, um escondimento, né, um silenciamento nesse período do seu recorte. Você, pelo que eu entendi, você percebe um silenciamento do Câmara Cascudo ao falar sobre a história da cidade, né, ao falar sobre Natal. E aí eu queria provocar e perguntar se você percebe que tem algum indício, né, do porquê desse silenciamento ao intercruzar com a biografia do Câmara Cascudo. Você percebe o porquê nesse período ele não se expõe a falar sobre a cidade do Natal, e pelo que você colocou mais, fala sobre a exaltação de figuras e biografias. Olá, pessoal, bom dia. Bom, eu sou Vitória, eu sou estudante de História no SERES, também de Caicó, e o trabalho ele foi desenvolvido numa disciplina vinculada à História do Rio Grande do Norte com a professora Jailma Lima. E assim, a professora ela colocou assim, como fonte principal para a gente dialogar, pesquisar, desenvolver o jornal, né? E mais ou menos nesse recorte temporal do século XX.
Então, eu pensei em desenvolver a pesquisa em torno da figura de Luiz Câmara Cascudo, porque sei que ele é muito conhecido, não é muito estudado até então, mas se foi na perspectiva de pensar em que ele atribui sentido ao jornal, né? Já que, pela perspectiva de muitos achados nos seus escritos ao jornal, né, foram mais de 500 ocorrências nesse recorte de 48 a 1960. Então, analisei todos que eu encontrei, eu fiz essa análise e pude perceber que Câmara Cascudo, assim, né, no jornal, ele desenvolve bastante essa questão biográfica, né, como eu coloquei, tanto em torno de pessoas que bastante conhecidas no Rio Grande do Norte e no Brasil, mas também um ponto importante de mencionar é porque ele coloca pessoas também do convívio dele, ou seja, ele vai descrever muito essa relação de afeto, por exemplo, também de morte, ao colocar pessoas que faleceram, né, que ele conhecia, que ele tinha essa questão mais de afeto e de vínculo. E sempre, assim, pude encontrar também a questão desse discurso vinculado ao silenciado Rio Grande do Norte. Aí vocês podem se perguntar, mas como assim? Ele vai ser, na verdade, muito descritivo, né? Por isso, bastante biográfico. Porque, ao mesmo tempo que ele vai desenvolver sobre essa escrita de importantes pessoas, né? De personagens que ele tinha um vínculo e afeto, ele vai colocar muito o Rio Grande do Norte nessa perspectiva também de descrição, em questões de feiras na região ali do Alecrim, Natal, e não vai, na sua análise, né, na sua descrição no jornal, ele não vai se debruçar sobre a população norte-rio-grandense, ou seja, ele ainda vai estar muito ligado a essa questão de locais, de falas de importantes pessoas na região, e não dessa questão populacional, né? Nessa questão de problematizar locais de falas, como eu não pude encontrar muito sobre o Seridó, essa região do Seridó, não encontrei ele falando de forma frequente. Ele vai estar muito ligado à questão de Natal, né? E das feiras, eu pude perceber isso também na questão do ensino e folclore, porque também ele é conhecido, suas obras, né? Ele se dedicou a pesquisar essas questões. Então, o seu espaço no Diário de Natal também vai estar vinculado a isso, né? Essa perspectiva muito positivista dos fatos, e eu achei também muito afetuoso a sua escrita e descrição. Obrigado, Isabela. Eu queria... Tudo bom? Eu queria... Primeiro, queria pedir para tu fazer o comentário que tu ia fazer sobre o trabalho da Laísa. E segundo, o meu questionamento, como eu disse que era mais metodológico, eu acho que algumas pessoas aqui também estão como ouvintes e perguntaram observando. no blog. Teve perguntas no blog, né? 2 questões, inclusive uma da professora Jussiene, né? Que é bem metodológica mesmo também. Eu acho que vai de encontro à sua, pode dizer. Pronto, não, a minha era mais com relação às contribuições da Mauad, o que você trouxe, né, de novo. Eu confesso que eu não conheço muito os trabalhos dela sobre fotografia, minhas referências são mais tradicionais, mas, enfim, o que você podia trazer de novo e, enfim, fazer o seu comentário sobre a Laísa. Maravilha, então eu vou tentar fazer aqui mágica com o nosso tempo, né? Esse trabalho, ele foi escrito em conjunto com a professora Olivia e com a Renata Passos, que inclusive está também conosco aqui no chat, né? Ela é jornalista e ela está atualmente trabalhando, né, na pesquisa de dissertação dela com o Manuel Dantas, fotógrafo. Então, se eu tivesse um tempinho depois das minhas considerações, eu acredito que a Renata poderia também, caso queira, né, fazer alguma contribuição.
o nosso trabalho, ele traz como aporte teórico, metodológico, as contribuições da Mauad. E é interessante, né, eu também não conhecia, foi novo para mim. O que ela nos traz, Juan, é que, parafraseando o Legoff, a fotografia, a imagem, ela é percebida como imagem-monumento, né? O Legoff não tem aquele conceito do documento-monumento, a imagem, a fotografia como o monumento, como um índice, uma marca de materialidade das práticas passadas, não é? Então, nós olhamos para a fotografia, as fotografias do Manuel Dantas, né, que vale ressaltar, inclusive, que ele exercia a fotografia, ele estudava, pesquisava sobre, mas essa não era uma profissão remunerada dele, né? Ele foi diretor da instrução pública, foi professor, foi jornalista, mas a fotografia, que é inclusive há poucas publicações sobre essa vertente do Manuel Dantas fotógrafo, talvez justamente porque essa não era uma profissão, né? Uma profissão dele exclusivamente. Era uma paixão, né? Era um hobby que ele tinha e que se dedicava intensamente a ele, né? A Renata tem, inclusive, um acervo muito grande, né, disponível, que vai estar disponível aí. Então, a Mauad, ela nos traz essa consideração dessa fonte da imagem como um índice que nos revela as práticas passadas desse educador. Não era um símbolo porque não eram fotos que estavam em livros didáticos ou em jornais, uma vez que eram fotos de família, eram fotos de práticas educativas que ele realizava na pretória, que era a fazenda, então ele fazia aulas, né, exposições agrícolas, teatro, com os filhos na fazenda e registrava, documentava tudo isso em fotos, e nós analisamos essa foto enquanto esse índice que mostra as práticas educativas. E no site, no blog, a primeira pergunta que eu vi aqui é se era possível identificar relações entre os registros fotográficos do intelectual e as práticas educativas do período. Sim, é possível, até porque o Manuel Dantas, ele atuava na instrução pública, e as práticas educativas, elas estavam muito relacionadas a práticas da escolativa, né, que traziam sobre a escolativa, como aula-passeio, como produções, né, de teatro, também aulas práticas, né, de instrução agrícola. E a professora Jussiene pergunta se era possível perceber a defesa de uma modernidade educacional nesse conjunto documental, né, no caso, nas imagens fotográficas que o Manuel Dantas fazia. E se sim, a que se referia essa modernidade educacional? A modernidade educacional, eu considero sim que é possível ver nas imagens do Manuel Dantas, até porque ele se empenhava bastante nessa modernidade educacional. Ele gostava de aprender idiomas, ele tinha gramofone em casa para enfim, como uma metodologia educacional. As próprias práticas educativas em si, que nos revelam as imagens, mostram práticas modernas para a época, não é? Modernas para a época. Então, sim, eu percebo essa relação. No mais, eu deixo aberto, né, para a Renata, caso ela queira fazer mais algum comentário. Mas eu confesso que pesquiso Manuel Dantas desde a graduação, né, como jornalista e como diretor de instrução pública, e foi bastante inovador para mim estudar um pouco sobre o Manuel Dantas fotógrafo, e também lidar com os fundamentos teórico-metodológicos, especialmente a Mauad, a Ana Maria Mauad, né. Eu achei que ela traz discussões bastante interessantes para a gente analisar a fotografia nessa interface da história da educação, especificamente. Isa, só vou fazer um pequeno adendo, apenas para dizer que esses estudos junto ao acervo de Manuel Dantas, eles estão só começando. A família em breve irá disponibilizar o acervo, que é composto de mais de 2.000 fotografias sobre os mais diversos temas, através da criação do Instituto, e que esses estudos vão avançar muito em termos de se perceber, de se analisar esses recursos pedagógicos que eram utilizados no início do século XX.
Então, acho que é basicamente esse único adendo, porque você já foi bem completa, já falou sobre tudo. Obrigada. Então, eu agradeço, né? Espero ter respondido aos questionamentos. E, mais uma vez, eu agradeço a professora Olivia e a Renata pela colaboração. Está sendo muito bom trabalhar com elas, pesquisar com elas e estudar, conhecer um pouco mais sobre esse ser tão múltiplo, né, que é o intelectual Manuel Dantas, né? Temos muito ainda a explorar. E, no mais, parabenizar também, né, aos demais trabalhos que foram apresentados aqui. É sempre muito bom esse espaço de discussão, de aprendizado. Gostei muito de todos os trabalhos que eu vi aqui. Obrigado, Isa, Renata. Um comentário aqui da Marlene, que a Marisa Silva também faz um trabalho, também tem um trabalho, um estudo de Manuel Dantas enquanto intelectual e político. Gente, eu queria agradecer a todos e todas pela participação. Queria também pedir desculpa àqueles que não puderam, que a gente não pôde fazer perguntas, mas o blog ainda vai estar em aberto para a gente poder fazer essa interação e a gente ter contatos. Então, recomendo que leiam os trabalhos uns dos outros, os resumos, e leiam os trabalhos uns dos outros, e a gente pode continuar pelo blog a fazer essa interação. Gente, muito obrigado. Gostaria de agradecer. Fiquei encantada hoje pela miríade de objetos, né, na área de estudos na educação, historiadores da educação, incrível. Né? Parabéns a todos vocês. Penso que é importante ainda continuarem interagindo pelo blog, colocando questões. Agradeço ao Juan a recepção e a todos vocês mais uma vez. Bom evento e às 3 horas, né, acessem pelo o canal do YouTube a conferência, que será bastante interessante. Obrigado mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Então, assim a gente encerra os trabalhos desse GT do nosso COISM. Obrigado a todos e todas.